Como limpar a gordura no fígado e desintoxicar o seu corpo naturalmente. Milhões de pessoas estão com o fígado sobrecarregado, mas sequer fazem ideia que isso está acontecendo com o corpo delas. A gordura no fígado pode levar a graves problemas, como hepatite, cirrose, diabetes, doenças cardiovasculares. E hoje, nesse rápido vídeo, eu vou te mostrar como você pode limpar o fígado naturalmente e desintoxicar o seu corpo com alimentos e hábitos poderosos. Me chamo João Migovski, Doutor João, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Tivemos um probleminha com o áudio, então eu peço que você me conte aí no chat, nos comentários, se o áudio tá bom. Então dá esse sinal para mim, faz esse favor para mim, que agora eu tive que recomeçar a live porque a primeira estava sem áudio. Então, por favor, me dá esse retorno em relação ao meu áudio para saber se está funcionando. E aproveita para me contar de que parte do mundo você me assiste e se você tem gordura no fígado. Quero saber sobre você, estou curioso para saber mais sobre você. Eu estou aqui na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, e graças a Deus eu não tenho gordura no fígado. Além de graças a Deus, também graças ao meu estilo de vida, graças aos meus hábitos, à minha alimentação, graças à minha prática de atividade física, graças ao fato de eu seguir o código da longevidade, né? Então, o que é o fígado gorduroso? Ele é uma doença onde há um acúmulo de gordura no fígado. Ah, doutor, então quer dizer que se eu não comer gordura, eu não vou ter gordura no fígado? É isso? Não, não é isso. Até mesmo porque o principal responsável pelo acúmulo de gordura no fígado não é a gordura, e sim o açúcar, que, uma vez consumido, é estocado na forma de gordura no seu fígado. Então, quais são as principais causas de esteatose hepática, de acúmulo de gordura no fígado? Má alimentação, então excesso de açúcar, gorduras ruins, alimentos ultraprocessados, excesso de álcool, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, que é a pessoa que não faz atividade física, diabetes ou resistência à insulina, que são problemas que andam de mãos dadas com a esteatose hepática. Então, é difícil nós sabermos o que acontece primeiro. É a esteatose hepática ou é a resistência à insulina? A verdade é que ambas essas doenças se retroalimentam. Elas contribuem entre si para o desenvolvimento, para a perpetuação do problema. E também o uso excessivo de medicamentos, como paracetamol, também pode contribuir para o acúmulo de gordura no fígado, que, se não for tratado, vai evoluir para doenças mais graves. Vai evoluir de uma esteatose, vai evoluir para uma hepatite, e da hepatite pode evoluir para cirrose. Por isso que é muito importante nós agirmos de modo a combater o acúmulo de gordura no fígado. Só que, qual é o problema? É uma doença silenciosa. Então, dificilmente você vai desconfiar que está com gordura no fígado por algum sintoma, a não ser que a doença já esteja avançada. Aí vai ter uma icterícia, os olhos vão ficar amarelados, a pele vai ficar amarelada, só que isso já é uma doença, já indica uma doença mais evoluída. No início da doença, na esteatose hepática, no acúmulo de gordura no fígado, os nossos sinais e sintomas vão ser pouco específicos. O que a gente vai ver? Um cansaço, falta de energia, dificuldade para emagrecer, inchaço abdominal, gases, dores abdominais, principalmente embaixo aqui da costela direita, náusea, mal-estar. Quando evoluir, vai ter pele e olhos amarelados, que é a icterícia. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido com hábitos saudáveis, ok? Então, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, se você tem gordura no fígado, fala aí para mim, né? Quem tem gordura no fígado? A Clenilza tá falando que tem gordura no fígado aqui. Quem mais tem gordura no fígado? O que acontece? Por que você tem gordura no fígado? Porque os seus hábitos, a sua alimentação, o seu nível de atividade física, o seu hábito de beber, isso levou a essa gordura no fígado. E aí, agora que você tem o problema, que você identificou a causa do problema, o que você tem que fazer? Você tem que excluir a causa do problema, você tem que parar de fazer aquilo que causa o problema e passar a fazer aquilo que trata o problema. Por isso que nesse vídeo eu vou te falar sobre 7 alimentos que vão ajudar muito a limpar o seu fígado. Lembrando, pessoal,
esses alimentos eles ajudam? Muito, mas eles não vão fazer milagre. Se você está esperando milagre, se você está esperando que, não, eu vou comer isso uma vez ao dia e eu não preciso fazer mais nada, e aí meia gordura no fígado vai embora, se você acha isso, é melhor você nem assistir o vídeo, porque senão você vai perder o seu tempo, tá bom? Então ontem eu tive o retorno de um paciente meu, né, muito querido, um paciente muito querido meu, que eu atendi a demanda dele, ele queria tratar dos problemas de saúde dele, né, principalmente hipertensão e diabetes, de forma natural. E aí ele toma todos os dias lá o suco com o chá de hortelã, com limão, com vinagre de maçã, com canela, com cúrcuma. E ele estava melhorando a glicemia, né? A hemoglobina glicada estava melhorando, a glicemia em jejum estava melhorando. Mas aí fizemos um novo exame e piorou de novo. E aí eu perguntei para ele: o que aconteceu, meu amigo, nesse tempo? A resposta dele foi a seguinte: enfiei o pé na jaca. Comi, não fiz atividade física como deveria, me larguei. Resultado, os exames pioraram. E aí eu falei para ele: olha, o suco, o chá, as poções, essas bebidas que nós falamos, elas ajudam sim, mas elas não são suficientes. É preciso ter um estilo de vida saudável. Então é preciso se alimentar bem, é preciso fazer atividade física, é preciso não beber, não fumar, dormir bem, gerenciar o estresse. Tudo isso é necessário, indispensável para ter a melhora. Então, esses alimentos que eu vou passar aqui, eles ajudam? Sim, mas você precisa associá-los a uma mudança de estilo de vida como um todo. Por quê? Você vai ver que o que causa a sua gordura no fígado não é a deficiência desses alimentos, a falta desses alimentos, mas sim os seus hábitos. E foi aquilo que eu falei. Você tem que abandonar aquilo que está causando o problema e passar a fazer aquilo que pode prevenir, tratar e até mesmo reverter o problema. Então vamos lá. Primeiro alimento que vai ajudar a limpar o seu fígado. Limão. Ele é rico em vitamina C. Essa vitamina C é boa para a imunidade, boa para a circulação, mas também tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Vai ajudar a eliminar toxinas e também ativar enzimas que desintoxicam o fígado. A vitamina C e as substâncias contidas no limão melhoram a digestão e auxiliam na produção de bile, o que também é muito bom para você que tem gordura no fígado. Como que você vai consumir? Aquela velha água com limão em jejum todos os dias é uma opção. Você pode usar também para temperar o seu alimento, você pode fazer a minha forma preferida de consumir o limão, que é a limonada suíça, você bater o limão com casca e tudo. Então, este é o nosso primeiro alimento. Segundo, que é um chá. Chá de hortelã. Ajuda na digestão, estimula a eliminação de toxinas, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que vão ajudar no controle do fígado gorduroso. Você vai beber uma xícara de chá todos os dias de hortelã após as refeições para facilitar a digestão e o funcionamento do fígado. Pessoal, não é só tomar o chá, não é só comer o limão, ok? Tem que ter um estilo de vida saudável. Não quero iludir ninguém. Terceiro, chá de alcachofra. E aqui eu vou deixar um aviso. Você que gosta de chá, opte sempre pelas folhas, tá? Não compra aquele chá de saquinho, porque aquele papel do saquinho, você pode achar que é papel, mas em muitos casos tem microplástico. E aí você vai pegar aquele chá de saquinho, vai colocar na água quente, o que vai acontecer? Vai liberar milhões, bilhões de microplásticos que você nem vê, e aí você, vai botar para dentro. E isso não é legal para o seu organismo, né? Obviamente, ingerir microplásticos não terá boas consequências. Então, tanto o chá de hortelã quanto o chá de alcachofra, compre a folha seca, a granel, ou se você comprar o chazinho, tira o saquinho, né, e joga as folhas direto na água. Tem gente também que usa uma cestinha de aço inox, que é bonitinha também. Se você quiser, você pode usar dessa forma. A alcachofra é muito conhecido por ser protetor do fígado. Melhora a digestão, melhora a digestão especificamente das gorduras, previne o acúmulo de toxinas, também estimula a produção de bile, auxilia na eliminação da gordura hepática. E aí você pode consumir a alcachofra em si, né, comprar a alcachofra, cozinhar a alcachofra e comer. Você pode comprar o chá de alcachofra, você pode tomar as cápsulas de alcachofra, que tudo isso vai ser bom aí para o seu fígado. Quarto alimento, gengibre. Esse aí é ótimo, um dos meus preferidos também. Ação anti-inflamatória, ação antioxidante, estimula
a produção, a liberação de enzimas que vão melhorar a digestão e auxiliar na eliminação das toxinas. O gengibre também pode ajudar a reduzir o inchaço, melhorar a função hepática. E aí, como que você vai consumir? Na forma de chá, suco, na comida, vai temperar o seu alimento, enfim, como você quiser. O chá de gengibre, para mim, é o melhor remédio para enjoo. Graças a Deus eu não tenho mais muito enjoo. Né? Quando eu era criança eu tinha muito, né? Eu tinha aquele síndrome dos vômitos cíclicos. Eu ia viajar e eu vomitava, né? Isso é comum em crianças. E hoje eu vejo, né? Às vezes quando eu fico enjoado, uma vez eu tomei o Digesan, que é a bromoprida, e não fez nem cosquinha. Agora, o chá de gengibre, para mim, é o melhor remédio para enjoo que tem. Experimenta você aí na sua casa. Quando tiver enjoado, espero que não fique enjoado, mas se ficar enjoado um dia, experimenta o chá de gengibre e me conta. Quinto alimento, açafrão da terra, nossa querida cúrcuma, né? Um potentíssimo desintoxicante natural, talvez seja o principal, o mais poderoso anti-inflamatório da natureza e que também ajuda na regeneração do fígado, na produção de enzimas, enzimas essas que são responsáveis por eliminar as toxinas. Você pode usar o açafrão da terra para temperar o seu alimento, você pode fazer um chá de açafrão da terra. O que é importante é você sempre combiná-lo com a pimenta do reino ou a pimenta preta. Por quê? A curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, ela não é muito bem absorvida pelo nosso organismo. Por isso que eu considero um erro, por exemplo, a gente consumir a cúrcuma isoladamente. Por quê? De que adianta você consumir a cúrcuma se você não vai conseguir absorver? Não adianta de nada. Agora, quando você combina a cúrcuma com a pimenta do reino, com a pimenta preta, aquela pimenta mais tradicional, que é uma bolinha preta, todo mundo conhece. Quem não conhece aqui a pimenta do reino? Acho que todo mundo conhece a pimenta do reino. Quando você combina pimenta do reino com cúrcuma, a capacidade do seu organismo absorver a cúrcuma é multiplicada por muitas vezes. Ajuda muito na absorção da cúrcuma. Por isso, que se você for consumir a cúrcuma, ela precisa estar acompanhada da pimenta do reino. Entenderam? Entendido, pessoal? Sexto alimento. Essa aqui é o meu alimento preferido para problemas de circulação, para recomendar para as pessoas tratarem a pressão alta, porque é um alimento que é rico em nitratos, né? Esses nitratos eles são convertidos em óxido nítrico em nosso organismo, e o óxido nítrico é o gás responsável por gerar a vasodilatação. Agora, esse alimento, que eu quero que você vá tentando adivinhar aí nos comentários e no chat, estou dando as dicas aqui, vai tentando adivinhar. Ele é rico em substâncias chamadas betalainas, que ajudam a desintoxicar o fígado, que melhoram a circulação sanguínea. Como eu falei, ajudam na produção de óxido nítrico, o que melhora o fluxo sanguíneo. E quando você tem um bom fluxo sanguíneo, isso também vai contribuir para limpar melhor o seu fígado. Como você vai consumir? De preferência, o suco. Mas e aí, ninguém vai tentar adivinhar de que alimento eu estou falando? Me fala aí, pessoal. Tenta alguém adivinhar aí. Esse alimento, para não enrolar mais vocês, é a beterraba, ok? Então, o suco da beterraba também é uma opção interessante para não apenas limpar o seu fígado, mas também melhorar a sua pressão arterial, melhorar a sua circulação, entre outros benefícios. Sétimo alimento. Esse aqui é um chá milenar, tá? E eu já vou adiantar que eu vou dar uma receita para vocês de suco para ajudar a limpar o fígado, ok? Esse sétimo alimento, que é um chá milenar, um poderoso antioxidante, anti-inflamatório, protege células do fígado, ajuda na quebra de gorduras, ajuda a reduzir o acúmulo de gordura no fígado, é o chá verde, tá bom? 1 a 2 xícaras de chá por dia, de preferência durante o dia. Não toma à noite porque tem cafeína. Doutor João, qual é o chá verde? É o chá verde, pessoal. Camellia sinensis é o nome científico da planta que fazem o chá verde, tá? Então você vai na loja de armazém aí e compra o chá verde. Doutor João, pode ser aquele chá verde do mercado que vende na caixinha? Olha, esse chá verde ele tem adoçantes artificiais que não são interessantes para o seu fígado nem para o seu organismo. Por quê? Eles vão contribuir para piorar a sua sensibilidade à insulina. Então, o que eu falei? Resistência à insulina e gordura no fígado são doenças que andam juntas, tá? Então, esses adoçantes artificiais
mesmo não tendo calorias, eles prejudicam o seu metabolismo da glicose e prejudicam o seu tratamento da esteatose hepática da gordura no fígado, tá bom? Receita agora, pessoal, de suco poderoso para limpar o fígado, tá? Primeiro, um alimento que eu não falei, mas que ajuda muito. E agora você vai saber qual é também. Uma fatia de abacaxi. O abacaxi tem silimarina, uma enzima que é muito boa para o nosso fígado. Segundo ingrediente, suco de limão. Então, uma fatia de abacaxi, suco de limão, um pedaço pequeno de gengibre, uma colher de chá de cúrcuma, uma pimenta de pitada do reino, 300 ml de água. Você vai bater tudo no liquidificador e vai beber. Tome todas as manhãs para melhorar a absorção dos nutrientes. Doutor, sou diabético. Aí, se você for tomar, você tem que consumir depois alguma fonte de fibra, um ovo, ok? Não dá para tomar isso aí de estômago vazio, porque vai dar um pico aí um pouco intenso na sua glicemia por conta do abacaxi, ok? Você pode colocar um pouco de canela também, você pode colocar cravo da Índia, você pode temperar como você quiser, tá bom? O que evitar para limpar o fígado, né? Eu falei o que a gente precisa fazer. Agora, o que não fazer? Você tem alguma sugestão do que não fazer? Vou abrir aqui para o pessoal falar. Vamos lá, pessoal. Estou com gordura no fígado, tá? Já falamos aqui as causas de gordura no fígado. Agora eu passo a bola para vocês. O que nós não podemos fazer para limpar o fígado, né? Dissemos aqui, precisamos fazer isso. Agora, o que nós não podemos fazer? Quero limpar o fígado. O que você não pode fazer? Fala para mim no chat, fala para mim nos comentários, que eu vou repetir enquanto isso a receita do suco, tá? Que o Gilmar pediu aqui. Uma fatia de abacaxi, suco de um limão, ou você pode colocar o limão inteiro, com a casca e tudo, um pedaço de gengibre, uma colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino, 300 ml de água. Você vai bater tudo e vai beber, tá bom? Essa é a receita. Agora, pessoal, vamos lá. Ninguém está me respondendo. O que nós não podemos fazer para limpar o nosso fígado? Chegar para mim e você vai falar assim, doutor, eu sou o seu Zé. Estou com gordura no fígado. Estou perguntando aqui o que eu não posso fazer. Vamos lá, pessoal. Responde para mim. O que vocês não podem fazer se o objetivo for limpar a gordura no fígado? Vou começar com um óbvio aqui. Bebida alcoólica. Então, se você tem gordura no fígado e você quiser se livrar desse problema, me desculpe, mas você vai ter que evitar o álcool. Ah, doutor, um vinhozinho, uma vez uma taça de vinho ao dia. O médico falou que faz bem pro coração. Não caia nessa ladainha, pessoal. Ok? Por favor, não caia nessa ladainha. O álcool, ele não é benéfico, ele não tem uma quantidade segura para a gente consumir. Ok? E se você tem gordura no fígado e continuar bebendo, vai prejudicar muito a sua recuperação. Então, se você tem gordura no fígado, você precisa parar de beber. Ok? Aqui, tô gostando das receitas aqui do pessoal. Ó, Gilmar falou uma, vida sedentária. Perfeito, Gilmar. Vida sedentária. Se quiser limpar a gordura no fígado, não dá para ser sedentário, tá? E nesse mesmo sentido, a dona Alcinete falou, ficar sem fazer caminhada. Sim, faz sentido, né? Porque se você ficar sem fazer caminhada, provavelmente você vai ficar numa vida sedentária. Agora, a gente não pode pensar também que a única forma de se movimentar, de fazer atividade física é caminhando. Não, essa é uma das formas e não é a melhor. Uma das melhores formas qual é? Musculação, fortalecimento muscular, principalmente para você que tem diabetes, resistência à insulina. Por quê? Quando os seus músculos crescem, eles passam a exigir mais glicose. Se eles exigem mais glicose, a glicose circulando no seu sangue vai diminuir, porque os seus músculos vão querer essa glicose. E o que a gente falou? Resistência à insulina, gordura no fígado, são doenças que andam juntas. Se nós controlamos a resistência à insulina, nós vamos agir de maneira a também combater a gordura no fígado. Vamos lá, próxima pessoa aqui, ó. Jane Ribeiro, parar de usar álcool e gorduras. Olha, álcool, ok. Gorduras, as gorduras ruins. Então, não é o consumo de gordura, especificamente, que leva a gordura no fígado. Agora, se a gordura que você consome é batata frita,
nugget frito, tudo frito em óleo vegetal a altas temperaturas, me desculpe, isso aí vai prejudicar o seu fígado, tá? Então, gorduras saudáveis são bem-vindas, tá? Desde que incluídas num contexto de estilo de vida saudável como um todo. A gordura do abacate é bem-vinda, a gordura do ovo é bem-vinda, a gordura da carne é bem-vinda, a gordura do peixe é bem-vinda. Agora, a gordura da margarina, a gordura vegetal não é bem-vinda. Então, se você pega um alimento e lê a lista de ingredientes e tem lá gordura vegetal, esse alimento não é bem-vindo e vai prejudicar a sua saúde como um todo, inclusive a saúde do seu fígado, tá bom? Alcinete falando aqui, não beber, não fumar, perfeito. Eliminar o álcool, perfeito. Frituras, perfeito. É isso, pessoal. O que mais? Açúcar refinado. Ah, doutor, mas açúcar não é gordura. Só que se você consome muito açúcar, esse excesso vai ser estocado na forma de gordura. O excesso vai se transformar em gordura no fígado. Por isso que os carboidratos são as principais fontes de acúmulo de gordura no fígado e não as gorduras. Tá bom? Por isso que, mesmo que você não coma nada de gordura, zerou a gordura, você vai comer só carboidrato, você vai ficar com gordura no fígado se você consumir em excesso. Tá bom? O que mais que a gente vai evitar? Frituras, óleos vegetais, óleos que vamos evitar. Presta atenção nisso. Presta muita atenção, que talvez essa aqui seja a parte mais importante do vídeo. Tá? Vamos lá. Evite óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão. Não utilize essas gorduras. Doutor, como eu vou fazer a minha batata frita? Não vai fazer batata frita. Porque se você fizer a batata frita com essa gordura, o seu fígado vai se deteriorar. Se você, sabendo disso, ainda quer, mesmo assim, comer a batata frita por imersão em um óleo vegetal, a escolha é sua. O meu papel como médico é te avisar aqui das consequências que isso vai ter, tá bom? Então, esses óleos você vai evitar, mesmo que seja para refogar um alho com cebola. Doutor, o que eu vou usar então para refogar os meus alimentos? Qual é a gordura que eu vou utilizar para fazer o refogado? Sebo bovino, azeite de oliva, óleo de coco, banha suína, manteiga. Te dei 5 opções aqui, ok? 5 opções. Você escolhe uma, perfeito? Essas são as melhores gorduras para você cozinhar. Doutor, são muitas gorduras saturadas. Pessoal, essa história de que gordura saturada faz muito mal, de que gordura saturada é vilã, de que gordura saturada aumenta o risco de doença cardiovascular, isso aí é um pensamento que ficou lá atrás, ok? Esse pensamento, ele não deve mais ser propagado hoje em dia, porque ele não condiz com a verdade. Então, os estudos mais recentes, estudos bem feitos, recentes, mostram que o consumo de gorduras saturadas não está relacionado ao aumento do risco cardiovascular, ok? E, além disso, para refogar um alimento, o que você usa é muito pouco, tá bom? Fritura por imersão não é legal, independente de qual seja a gordura, porque traz muito dessa gordura para o alimento. Vamos ver que tem mais gente falando aqui. Tem mais gente falando aqui de formas. Aqui, ó, a Rivernile Master falando aqui, ó, não comer comidas ricas em gorduras saturadas. Rivernile, gorduras saturadas de baixa qualidade? Realmente não. Mas agora, gorduras saturadas boas, como essas que eu falei aqui, da banha suína, do sebo bovino, elas, na quantidade ideal, elas são boas para o seu organismo. Tem um estudo muito interessante. Olha, esse estudo aqui é legal. Esse estudo aqui é legal. Eu já vou deixar o aviso que ele foi feito em ratos, né? Qual foi o estudo? Eles pegaram 3 grupos de ratos, tá? 3 grupos de ratos. Para os 3 grupos de ratos, eles deram álcool etanol, tá? Álcool etanol, que vai lesar o fígado, que vai danificar o fígado, tá? 3 grupos de ratos. Primeiro grupo de rato, além do etanol, eles deram óleo de milho.
segundo grupo de ratos, além de etanol, eles deram banha suína. E o terceiro grupo de ratos, além do etanol, eles deram sebo bovino. E aí eles compararam esses 3 grupos de ratos em relação ao dano hepático causado pelo etanol. Né? Qual era a ideia deles? Eles queriam ver se essas gorduras, se alguma dessas gorduras contribuiria para o acúmulo de gordura no fígado gerado primariamente pelo álcool, tá? E aí qual foi a resposta? Qual foi o resultado que eles encontraram? Desses 3 grupos, o pior grupo foi o grupo do óleo de milho, tá? Então, eles tiveram uma agressão pelo etanol e tiveram também a agressão pelo óleo de milho. O que ficou faltando nesse estudo foi um grupo controle. Foi um grupo de ratos que só consumisse o etanol. Ficou essa falha aí no estudo deles. Enfim, prosseguindo. Grupo do rato de óleo de milho, o fígado foi o pior. Grupo da banha suína, quase não teve nada de dano hepático. E no grupo do sebo bovino, parece até que o fígado estava melhor do que antes, mesmo recebendo o etanol. Então isso mostra, pelo menos indica, né, que talvez o óleo de milho, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de algodão não são tão interessantes assim para a nossa saúde como um todo. O que mais evitar? Refrigerantes, alimentos industrializados, porque às vezes não tem caloria, mas tem algum ingrediente que não é bom para o seu fígado, ok? Basicamente, a nossa ideia aqui é a seguinte. Primeira frase para você gravar aqui na sua cabeça. Primeira frase, para ficar fácil. Vamos lá, em relação à sua alimentação. Primeira frase, é melhor descascar do que desembrulhar. O que isso significa? Que é melhor você preferir alimentos naturais do que você consumir alimentos ultraprocessados e industrializados, tá? Muitas vezes você nem precisa descascar. Muitas frutas você come com a casca e tudo, tá bom? E a segunda frase que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é a seguinte: se a natureza não produzir, melhor não consumir. Essas chaves vão guiar a sua alimentação para você se recuperar e eliminar a gordura no fígado, tá bom? Ah, mas doutor, o óleo de milho, o óleo de canola, eles são produzidos pela natureza. Tem certeza? Primeiro, a canola é uma fruta geneticamente modificada, derivada da couza. A couza, originalmente, é um vegetal venenoso. O óleo de couza, ele é venenoso. Então, fizeram uma seleção genética na couza para fazer a canola. A canola não é uma planta, essa planta não existe. Além disso, todos esses óleos vegetais, para serem extraídos, eles são aquecidos a altíssimas temperaturas, eles recebem a adição de solventes químicos para extrair ao máximo. Então, se a gente parar para pensar, esses óleos vegetais, eles são produtos ultraprocessados, diferente do azeite de oliva, da banha suína, do sebo bovino, do óleo de coco, ok? Por isso que a gente deve evitar esses alimentos. Pessoal, olha lá, preste atenção. Se você quer manter o seu fígado limpo, se você quer desintoxicar o seu fígado, você precisa seguir essas dicas. Consuma alimentos que desintoxiquem o seu fígado. Evite alimentos ultraprocessados, evite açúcares, beba água, que isso é fundamental também para eliminar o excesso de gordura, e pratique atividade física, que isso vai melhorar o seu metabolismo. Tudo isso eu te ensino no meu livro, O Código da Longevidade, com 101 hábitos para passar de 101 anos, mas podia ser também 101 hábitos para eliminar a gordura no fígado. Você fazendo isso aqui por 5, 6 semanas, à risca, com disciplina, eu tenho certeza absoluta que você vai reduzir o acúmulo de gordura no seu fígado. Eu perdi as contas de quantas vezes veio gente aqui no chat, nos comentários, falar o seguinte: doutor João, fiz um exame e me deu gordura no fígado. Repeti o exame 2 meses depois, tendo seguido as suas orientações, e a gordura no fígado sumiu. É isso que acontece. O seu fígado ele tem uma grande capacidade de se recuperar, de se, como que eu posso dizer, regenerar. E essa história de que o fígado é regenerável, a gente sabe desde a Grécia Antiga. Quem aqui conhece a história do Prometeu acorrentado? O Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos. E aí os deuses ficaram
pé da vida com o Prometeu. E puniram o Prometeu, deixaram ele amarrado, acorrentado numa montanha, e aí todo dia ia uma ave lá, uma ave de rapina, e todo dia comia um pedacinho do fígado do Prometeu, que no dia seguinte estava regenerado. E essa ave e comia de novo o pedacinho do fígado do Prometeu. Então, o seu fígado ele tem uma grande capacidade regenerativa. Isso no começo, né? Depois que evolui para a cirrose, ele perde essa capacidade regenerativa. Mas, no estágio de esteatose hepática, você ainda tem plenas condições de recuperar integralmente, a função do seu fígado e eliminar totalmente a gordura, ok? Mas você precisa fazer o que eu estou te falando para você fazer, tá bom? Você precisa, basicamente, resumindo, ter um estilo de vida saudável. Doutor, não sei o que eu preciso fazer. Veja os nossos vídeos, coloque em prática o que a gente fala e leia o meu livro, tá? O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Doutor, estou com um problema. Comprei o livro e não recebi. Atenção, manda uma mensagem para o WhatsApp. DDD 21 97 690 2933. Repetindo, DDD 21 97 690 2933. Esse é o número também, se você quiser marcar consulta, se você quiser fazer uma assinatura grátis, para ter 30 dias grátis do nosso suporte médico. Enfim, qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem para esse número. Pessoal, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários, ok? E outra coisa aqui, ó, comentário interessante do Gilmar, perguntando aqui, medicamentos do tipo Epocler ou Eparema entregam o que prometem? Eu tô vendo propaganda aqui no YouTube da Epocler ou de outra, enfim, não quero falar marca nenhuma, porque se eu falar marca, as marcas aqui no Brasil, elas são muito sensíveis, né? Então, se você fala alguma coisa das marcas, eles te processam. E aí te pedem 500 mil reais, te pedem R$1 milhão, e por mais que não tenha nenhum cabimento, ainda assim você vai ter que gastar o dinheiro do advogado, que não é barato, né? Então imagina, eu falo mal aqui de uma marca, e eu falo que a marca, olha, que o produto da marca X é um lixo. Na minha opinião, eu tenho o direito de me expressar, ainda mais sendo médico, fazer uma crítica ao produto e dizer que o produto é um lixo, se realmente for um lixo. Só que a marca pode ficar tristinha comigo e me processar. E aí, por ter dado a minha opinião e falar que o produto é ruim, por mais que eu não perca na justiça, ainda assim eu vou ter que perder para o advogado. Eu não quero perder para o advogado. Então, olha só, estou vendo aí propaganda de alguns produtos, de alguns medicamentos, limpando o fígado, né? Uma arte muito bem feita. Pessoal, nada substitui o estilo de vida saudável, ok? De que adianta você tomar esse remédio e continuar bebendo, continuar fumando, continuar comendo mal? Não vai fazer nem cosquinha. É a mesma coisa que eu falo aqui dos chás, dos sucos, das frutas. Se consumir a fruta, mas não tiver a mudança do estilo de vida, desculpa, mas não vai ter efeito, ok? Essa é a mensagem. Vamos ver quem está com a gente aqui, a Marilane Lipinski, perguntando como faz para adquirir o livro. Marilane, vou mandar o link aqui no chat, tá? Tanto do livro físico quanto do livro digital. E para vocês que não estão no chat ao vivo, está aí no primeiro link, são os links da descrição e também o link fixado nos comentários. Fixei agora no chat o link do livro, tá bom? Versão digital e versão física. Versão física, R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro, versão digital, R$ 39,90, e é a garantia incondicional de satisfação, tá? Se você compra e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim, sem letrinha pequena. Pode ver, pode botar a lupa, que não tem letrinha pequena nenhuma aqui no vídeo. Estou assumindo compromisso público de devolver o dinheiro se você não gostar do livro. Mas eu faço isso porque eu sei que você vai gostar. Eu sei que o livro, se você ler o livro e colocar em prática, ele vai promover mudanças excelentes, vai transformar a sua vida para melhor, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Vai deixando sua nota, vai curtindo o vídeo, vai compartilhando esse conteúdo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais, que não têm plano de saúde, a pelo menos terem informação de qualidade, que essa informação aqui salva vidas, tá bom? Então, quando você curte, quando você compartilha, você salva vidas, literalmente, sem exagero. E outra, primeira vez sua aqui no canal, caiu de paraquedas ou você já é das antigas? Em qualquer uma das situações, né? Caiu de paraquedas ou sendo das antigas, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Se eu te contar
que menos de 10%, dos espectadores recorrentes estão inscritos, você acredita? É o que acontece. Menos de 10% de quem me assiste todos os dias está inscrito no canal, ok? E eu não ganho dinheiro com inscrito, não. Eu falo isso mais por você do que por mim. Porque quando você está inscrito e você ativa as notificações, você vai ser avisado de quando a gente tem vídeo, de quando a gente está ao vivo. E aí você não perde o ao vivo, que é o suprassumo. Porque a gente conversa, você tira dúvida, a gente se conhece, então faça isso agora, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Luiz Paulo Gomes, Andrade Santos, a mãe de três, Thelma Andrade Borges, Adolfo Camargo, Sheila Rocha, Regina Alencar, Angélica Santos da Conceição. Abraço para Albert Duque, Sueli Jorge, Rosemary Mendes, Isa Raimunda, Noélia, Gilmar, Jane Ribeiro, Silvanês Maria, Virgínia Jacinto Alves Diadema, Lindalva Gomes de Jaboatão dos Guararapes, Maria Estela. Um abraço para José Carlos Singulani. O Adolfo aqui tem uma injeção que diminui a gordura no fígado. Adolfo, aquelas injeçõezinhas lá do pessoal que quer emagrecer, né? Aquelas que estão na moda, o Ozempic, o Monjaro, provavelmente vão ter um efeito aí na gordura no fígado. Mas eu não recomendo que ninguém tome esse remédio. Eu acho que esse remédio aí, ele tem indicações, claro, ele é útil sim, mas eu tô vendo aí um grande exagero no uso. Então a gente vê um monte de mulheres, principalmente jovens, que já são magras, tomando remédio e ficando mais magras ainda. Então isso aí tá um problema gravíssimo. A gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo desse medicamento, né? Porque ele é um medicamento que acabou de ser lançado, praticamente, que está engatinhando ainda. Abraço para José Carlos Sigulani, Ivanda Faria, Clenilza Carvalho, Edinalva Souza, Sara Lobato de Santarém, JSS. Abraço para Emily Ariel, para o meu amigo Felipe Alves Silva, Jomelo. Não sei se tem gordura no fígado. Qual exame devo fazer para diagnosticar? Vamos lá, Jomelo. Como que a gente vai desconfiar se a pessoa tem gordura no fígado? Está acima do peso? Faz atividade física? Está acima do peso, sim ou não? Faz atividade física, sim ou não? Tem diabetes, sim ou não? Tem hipertensão, sim ou não? Se respondeu sim a uma dessas perguntas, a chance de ter gordura no fígado é grande. E se a gente pegar uma pessoa que está acima do peso, que tem diabetes, que tem pressão alta, que não faz atividade física, a chance dela ter gordura no fígado é enorme, tá? Então, você pode fazer uma ultrassonografia, né? Você pode fazer uma elastografia hepática, você pode fazer um exame para dosar as enzimas hepáticas, que muitas vezes não vão vir alteradas, mas se olha no espelho, né? Faz a autoanálise, se olha no espelho e vê, está acima do peso? Sim ou não? Tem diabetes? Tem pressão alta? Faz atividade física? É assim que a gente vai desconfiar se a pessoa tem gordura no fígado, tá? Se a pessoa bebe, fuma, tá obesa, tem diabetes, tem hipertensão, não faz atividade física, a chance dela ter gordura no fígado é quase 100%, tá? Abraço aí para Marise Ramos, Jucivânia de Roraima, Liciene Adão, Sara Lobato. Gostaria de saber se o Nescau não deve ser consumido por quem tem glicemia fora do normal. Sara Lobato, eu vou te dizer a seguinte informação. O Nescau, ele é 75% açúcar refinado. Ou seja, a cada 100 gramas de Nescau, 75 gramas são de açúcar refinado. E aí eu passo a bola. O que vocês acham? Diante dessa informação que eu acabei de dar para vocês, de que o Nescau é 75% açúcar, vocês acham que é um produto que deve ser consumido por quem tem a glicemia fora do normal? O que vocês acham? Responde para mim no chat. Responde para mim nos comentários. Essa é fácil. Essa é fácil. Enquanto você responde, né, vamos ver se o pessoal vai responder aqui. Responde aí, pessoal. Responde. O que você pode fazer? Você que gosta de um chocolate quente, compra o cacau 100% em pó e coloca no seu leite. É melhor do que você comprar o achocolatado pronto. E não é, o doutor tá com implicância com o Nescau. Não. É o Nescau, é o Toddy, é todo achocolatado nesses parâmetros, né?
E a minha crítica não é a uma marca ou a um produto específico, e sim aos ingredientes, tá? Então, muitos, a maioria desses achocolatados tradicionais e populares, eles vão ser compostos principalmente por açúcar. E, obviamente, se é açúcar puro praticamente, uma pessoa que está com controle ruim da glicose deve evitar esse tipo de alimento, né? E quem tem gordura no fígado também deve evitar esse tipo de alimento. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Hum. Hoje aqui, ó. Abraço para Maria Marques de Brasília. Não tenho, mas minha irmã tem. Vou mandar seu livro para ela. Como consigo ele? Maria Marques. O link está fixado no chat. O link está na descrição do vídeo e o link está nos comentários fixados. Lá está o link do livro, tá bom? Abraço para Terezinha. Abraço também para Berenice Coelho, Márcia Maria, Gelba Aparecida, Edivaldo da Silva Machado. Abraço para Carla Sanches, Adri Amaro, Delurdes Esteves, Maria Jane Santos, Alcinete Rodrigues, Ivone Maria Souza, Marta Ferreira, Vera Maria Schwengeba. Bom dia, doutor. Tenho gastrite, hernia de hiato e hemorroidas. Não posso usar gengibre e pimenta. Às vezes essas pessoas com essas doenças acabam tendo uma piora dos sinais e sintomas com a pimenta realmente. Abraço para Thelma Andrade Borges, Antônio Berg, Meire Souza, Tânia Lopes. Quem mais está com a gente? Mércia Cristina Cavalcante, Julinha, Eliane Tur. O que você acha do chá de cardo Mariana, doutor? Excelente para o fígado. Tá? Poderia ter entrado na nossa lista aqui. Abraço para Maria Estela Macilene Brás Calisto, de Brasília. Abraço para Ioneide Barros. Quem mais está com a gente? Antônio Carlos Petrecone, perguntando do óleo de coco. O óleo de coco é uma das melhores opções para cozinhar, tá bom? Abraço para Lédia Barbosa, perguntando, pode tomar cerveja sem álcool? Olha, Lédia, a cerveja sem álcool, com certeza, vai fazer menos mal para o seu fígado. Agora, cerveja também tem calorias, né? Também tem carboidratos. Quantas calorias tem uma cerveja? 100? 150 calorias? Quantas cervejas você vai tomar? 4? 5? Olha quantas calorias tem aí. Calorias vazias. Não, o problema não é ser caloria. O problema é ser caloria vazia, sem nutriente, tá? Então, cuidado aí com a cerveja sem álcool. Ioneide perguntando se na airfryer pode fazer batata frita. Ioneide, aí tá tranquilo, tá bom? Aí, de boa. Suave na nave. O que não pode é mergulhar a batata no óleo. Aí não é legal. Abraço para Antônio Carlos Vieira Filho, perguntando da N-acetilcisteína. Ajuda. Olha, tem vários benefícios aí da N-acetilcisteína. Então, quando bem prescrita, quando bem indicada, é uma excelente opção, tá bom? Abraço para... Obrigado aí para Ioneide Barros, que já deu like, já compartilhou com os amigos e irmãos. Pessoal, faça como a dona Ioneide. Deixa o like, compartilhe. Vamos viralizar essa mensagem. Abraço para Áurea Bravos. Gostaria de um remédio caseiro para eliminar pedras na vesícula. Áurea, é difícil um remédio caseiro para eliminar pedra na vesícula, né? Na maior parte dos casos, pedra na vesícula é uma indicação de cirurgia. Abraço aí para Solange Marquardt. Estou pasma. Achei que o sebo entupisse as veias. Solange, essa história de sebo entupir a veia, sebo bovino no caso, né, gordura bovina, é baseada na ideia de que as gorduras saturadas prejudicam o nosso sistema cardiovascular. Mas isso não é verdade. Tá bom? A gente vem vendo cada vez mais que isso não é verdade. Agora, não é por isso que você vai beber 1 litro de sebo bovino por dia. Por favor, não faça isso. Mas, para usar ali uma colherzinha, quanto que você vai usar para refogar? Para fritar um ovo? Quanto que você vai usar de gordura? Um pingo. Só para não grudar na panela. Só isso. Tá? Então, não é isso que vai entupir suas veias, não. Abraço para Luciana Sicardi, que deu uma sugestão boa aqui, ó. Evitar embutidos. Perfeito, Luciana. Salsicha, presunto, calabresa, peito de peru, mortadela, salame, linguiça. Eu adoro. Amo tudo isso aí. Adoro. Quem não gosta de um cachorro quente, de uma linguicinha?
Então, um pãozinho com mortadela ali domingo? Pãozinho francês com uma manteiga, uma mortadela? É bom, não é bom? Mas deve ser evitado. Isso significa que você nunca mais vai comer? Não. Mas evite. Tem gente que come todo dia, porque não sabe o mal que isso faz, tá? Abraço para Marli Garcia. Abraço para... Quem mais que tá com a gente aqui? HSJH. Bom dia, doutor. A carne bovina, que é gorda, não faz mal ao fígado para quem tem fígado gordo? Me responda. Olha, carne bovina é um excelente alimento, tá bom? Ainda mais porque aqui no Brasil, qual é? Nós somos abençoados aqui no Brasil. Nós temos um país lindo, nós temos um país riquíssimo em insumos naturais, nós temos a maior floresta do mundo, nós temos as praias mais bonitas do mundo, nós temos o povo mais bonito do mundo. Desculpa aí, pessoal, de Portugal, de Angola, de Moçambique, que eu sei que me assiste aqui também, mas eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? Que é o Brasil. E aqui no Brasil, dentre outras bênçãos que nós recebemos, nós também temos um gado que é alimentado principalmente por grama, tá? Então aqui no Brasil, de acordo com a Embrapa, não é de acordo comigo, de acordo com a Embrapa, mais de 90% do nosso gado é alimentado com pasto e não com ração, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde a maior parte é alimentado com ração. Então, o boi, a carne bovina de um bovino alimentado com pasto é extremamente nutritiva e saudável. Obviamente, se consumida na quantidade e na forma correta, tá bom? Não adianta pegar um bife e mergulhar no óleo de soja empanado, que não vai fazer bem, tá? A Márcia está perguntando aqui, e o azeite de dendê? Márcia, o azeite de dendê basicamente é o óleo de palma, né? Então, assim, o óleo de palma, ele é um pouco controverso, principalmente em relação à questão ambiental, né? Nós não temos muitos estudos assim sobre o óleo de dendê. Então, por isso que eu deixo ele numa categoria aí que eu não coloco nem na categoria dos óleos vegetais, não coloco na categoria do óleo de soja, do óleo de canola, do óleo de milho, tá? Não coloco nessa categoria. Eu acho que o óleo de dendê, ele é menos problemático do que esses óleos vegetais, mas eu acredito que o óleo de dendê ele seja mais problemático do que o óleo de coco, do que a manteiga, do que o azeite, do que a banha suína, do que o sebo bovino, tá? Então eu coloco o azeite de dendê no meio do caminho. Nem tão ruim, nem tão bom. Essa é a minha opção, é a minha opinião, tá? A Jane perguntando aqui, vinagre de maçã é excelente, pessoal. Vinagre de maçã eu gosto, tomo aqui, é muito bom. Muito bom para quem tem resistência à insulina, muito bom para quem tem diabetes. E quem tem diabetes, quem tem resistência à insulina, muitas vezes vai ter gordura no fígado. Então vai ajudar também na gordura no fígado. Abraço para Andrade Santos, Márcia Keller, Maria das Dores, Marinalva Oliveira Silva, Availton Alves. Obrigado aí abraço aí para Elione Rodrigues, Anair Machado, Adelma Barros, Marilane Lipinski. Quem mais está com a gente aqui que eu não mandei abraço? Abraço para Lisete Cândido, para minha amiga Odete Rocha e para Maria Tereza Eckstein Costa Lopes, aqui do Rio de Janeiro. Abraço para a Clenilza perguntando, a metformina faz mal ao fígado? Clenilza, a metformina, eu não acho que ela vai fazer mal ao fígado, não. Ela vai ajudar a controlar a sua glicemia, né? A metformina, querendo ou não, é um medicamento que não tem grandes efeitos colaterais, então eu não sou um opositor ferrenho ao uso da metformina, não, tá? Eu sou um opositor ferrenho ao tratamento do diabetes utilizando apenas estratégias medicamentosas, quando a gente sabe que mudança no estilo de vida deveria ser a primeira linha de tratamento da doença, tá? Abraço para quem mais que está comigo aqui? Availton Alves de Jaraguá, Isa Oliveira. Abraço para Sônia Monteiro, Antônia Lopes Assunção. Um abraço para Sueli Elba da Silva. Bom dia, doutor. Feliz por conhecê-lo. Minha primeira vez e será sempre daqui por diante. Tive Hodgkin e hoje estou muito bem. Deus te abençoe pelas informações. Sueli, se eu te contar que minha mãe também teve Hodgkin,
A senhora acredita? Pois é, minha mãe teve Hodgkin também. Estágio 4B. Minha mãe estava ferrada, para não dizer outra coisa. O baço estava enorme, o fígado estava enorme, ela tinha um derrame pleural que estava cobrindo todo o pulmão dela. Teve que fazer, acho que 2 ou 3 drenagens pleurais do líquido pleural. Saiu 2 litros de líquido do pulmão da minha mãe. Graças a Deus, fez a quimioterapia, se recuperou bem e hoje está 0 bala. Graças aos medicamentos, né? Graças à quimioterapia, mas não apenas à quimioterapia. Graças à suplementação que foi feita de forma rigorosa, graças ao cuidado que nós tivemos na alimentação dela. Então, tudo isso contribuiu muito para o desfecho positivo. Abraço para Bailara Tavares Makeup. Quem mais está com a gente aqui? Vamos ver. Graça Silva, Rick Garcia. Doutor, meu exame deu gordura no fígado. Rick, tem que ter um estilo de vida saudável, é isso. Não tem outra saída, tá bom? Abraço para Sônia Santos, Orenide Frutal. O Gilmar perguntando aqui que a coceira generalizada e persistente pelo corpo também é um forte indício. Gilmar, é um indício sim, mas aí é um indício já de doença mais avançada, tá? Já é um indício que o corpo não está conseguindo se livrar das toxinas. Pode ser um problema hepático, ou pode ser um problema renal, ou pode ser escabiose, sarna, né? Que aí é uma coceira no corpo mais intensa à noite. Tem que ver o que está causando essa coceira. Abraço para Sônia Monteiro, Elione Rodrigues, Rosa Maria. A Antônia perguntando aqui, doutor, como comprar do Japão? Antônia, o livro físico, para mandar para o Japão, é difícil. Agora, o livro digital chega aí no Japão na hora, na sua caixa de e-mail, tá? Então, para o pessoal que não mora no Brasil, eu recomendo adquirir o livro físico. O livro físico não, o livro digital, ok? Porque aí não tem barreiras. Com o livro físico, com o livro digital, a gente chega até lá na Lua, até lá em Marte. Abraço para Terezinha Lima, de Poços de Caldas, Reginaldo Santos, Maria Stingelin. Abraço para a Marta Honória de Oliveira. Quem mais que está com a gente? Eliane Domingos. Availton Alves perguntando, doutor João, o que tomar para acabar com a pedra ruim? Água. Água, tá? Ajuda muito a combater a pedra no rim. Agora, tem que ver qual é a composição dessa pedra. Tem que fazer um estudo dessa pedra. Porque dependendo das substâncias que componham essa pedra, isso vai dar um indício do que está causando esse problema, tá? Então, o estudo da litíase renal, das pedras nos rins, ele precisa ser um estudo mais aprofundado, tá? Tem que descobrir qual é a formação da pedra. Uma vez sabendo do que a pedra é formada, a gente vai ter suspeitas do que está causando esse problema. E aí a gente vai conseguir resolver o problema, tá? Então, recomendo que o senhor busque aí um nefrologista, tá bom? Para fazer alguns exames. Abraço para LMV de Paula. Abraço para Ana Clara de Belém. O Gilmar falando aqui, já sou inscrito, dei meu like, compartilhei com 18 amigos, todos da terceira idade. Pessoal, faça como o Gilmar aí, hein? Gilmar é um inscrito modelo aqui. Vai receber o prêmio aqui de inscrito do mês do nosso canal. Compartilhou com 18 amigos. Isso aí, Gilmar. Muito obrigado pela sua ajuda. Abraço para Luiz Frank, Eunice Maria da Silva, Cândida Lopes de Angola. Pessoal, 54 minutos de live, hein? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela atenção, pela interação de vocês. Eu gosto muito desse momento que nós temos juntos aqui. Agradeço muito a vocês pelo tempo. E, mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, leia o meu livro, link está na descrição, link está nos comentários fixados. Se quiser marcar consulta comigo, marque uma consulta comigo também. Vai ser um prazer te atender, ok? E continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre folhas que ajudam a limpar o seu fígado, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre chás que também ajudam a eliminar a estetose hepática. Até daqui a pouco.